Graça e paz, igreja. Como é bom, né? Poder acordar de manhã e já entrar na presença do Pai e ser grato a Ele pela misericórdia dEle, né? Essa misericórdia que nos é dada, né? Todas as manhãs. Que muitas das vezes a gente, pela correria, acaba não valorizando, né? Aquilo que o Senhor dá. É um privilégio poder abrir os olhos, né? É um privilégio poder todos os dias se corrigir, se consertar, aprender, né? A fazer a vontade de Deus, né? Como já foi dito nessa manhã, né? Ele é conosco quando nós somos com Ele, né? Eu quero nesta manhã compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e Ele falou muito de propósito, né? Todos nós temos um propósito na nossa vida. Ele nos chamou a cada um com um propósito, seja na sua família, seja no seu ambiente de trabalho, seja aonde Ele te colocar. Mas nunca é por acaso, sempre tem um propósito. O propósito é levar o amor de Cristo, o propósito é fazer a vontade de Deus, né? E eu quero falar do propósito da vida de Maria, né? Que está em Mateus 1. Não, está em Mateus 1 também. Mas eu quero falar de Lucas 1, o versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Maria era como nós, né? Naquela época, né, o Senhor fala na palavra dele que Jesus viria de uma virgem. E o anjo foi, né, até a casa de Maria, né, e chamou ela como nos chamou, com um propósito, né? E Maria, ela é bem clara aqui no versículo 38, né? Aqui está a sua serva. E quantas das vezes o Senhor nos chama com um propósito, aqui Ele já especificou aquilo que Ele queria da parte de Maria. Olha, né, você dará à luz a um filho. E ainda ela pergunta, mas como que vai acontecer isso se eu não sou casada, né? Ela estava para se casar com José, e aí o anjo vai e explica para ela, fala assim, olha, descerá sobre você o Espírito e ele vai gerar em você o Filho de Deus. Mas muitas das vezes o Senhor nos chama com um propósito, mas Ele não diz para a gente como vai ser. Ele faz como Ele fez na vida de Abraão. Ele fala assim, olha, sai da tua terra, do meio da tua parentela e me segue. E não dá o endereço, não diz o caminho, só fala, ó, vem comigo, né? E aí Maria aqui, ela falou assim, Senhor, eis-me aqui, né? Faça cumprir em mim a sua vontade. E muitas das vezes, quando a gente ouve Deus nos chamar, nossa, a gente fica muito animado, porque quem somos nós, né? Para que um Deus que fez os céus e a terra se lembre da gente. Eu digo de mim, tem dias que eu falo, Senhor, tem misericórdia da minha vida, porque eu não sou digna, eu não mereço tanto amor assim, porque em todo tempo, irmãos, a gente falha, a gente erra, mas nem por causa disso o Senhor se esquece da gente, né? Diz que Ele tem o nosso nome escrito na palma das suas mãos. Então, pensa num Deus que é poderoso, que é soberano, que é grande, escreveu o nome dele escreveu o nosso nome na palma da mão deles, na mão dele, e sempre está lá, olhando. Nossa, a Sandra, o irmão Ricardo, né? A irmã Simone, o irmão Marcelo, o irmão. Ele está sempre se lembrando da gente, né? Está sempre lembrando da gente. Então, Maria foi ali e falou assim, não, Senhor, eu quero te servir. Eu quero te servir, eu quero servir ao Senhor, eu quero servir a esse propósito. E a gente sabe que naquela época, uma mulher que não era casada não poderia, né, engravidar, porque ela era apedrejada, né? Hoje em dia, infelizmente, esse costume hoje em dia a gente vê que, né, acontece muito por aí, as pessoas não dão tanta importância a isso. Mas naquela época era muito importante, né, uma mulher ser virgem, né, se casar.
E Maria não se preocupou com nada disso, ela não se preocupou com o que ia acontecer com ela. Né? A princípio a gente vê que ela ficou um pouquinho atemorizada aqui, ó, que diz no versículo 29, ela porém ouviu estas palavras e se perturbou, né? Mas ela não deixou que essa perturbação, né, tirasse ela do propósito de Deus. Ela decidiu ali, ela ouviu e falou, não, eu quero fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes o Senhor nos chama, a gente aceita esse propósito de Deus, só que no meio da caminhada, a gente sabe que a gente tem um adversário, que é o adversário das nossas almas, que tende a impedir com que esse propósito que Deus tem através da nossa vida se cumpra. E ele vai levantando uma coisinha daqui, uma coisinha dali, e ele vai fazendo uma coisa aqui, e nessa caminhada a gente vai perdendo a nossa força. Nessa caminhada muitas das vezes a gente vai esquecendo, né, da promessa que Deus nos fez, que cuidaria de nós, que estaria conosco, né? Porque aquele que fez a promessa, ele disse que estaria conosco todos os dias. Por quê? Ele sabe que a gente não tem capacidade para cumprir aquilo que ele prometeu, né? É somente pela fé que a gente segue Jesus, né? Por aquilo que ele diz na palavra, que não vai nos deixar. Em todo o tempo, ainda que tenha luta, dificuldade, ele é conosco. Mas o cumprimento daquilo que ele nos prometeu não depende da gente. Por mais que a gente tenha fé, a gente acredita, mas sempre é no tempo dele, no momento dele, na vontade dele. E nesse percurso, aqui, a gente vê que Maria desenvolveu um relacionamento com Deus. Porque o tempo que ela teve fugindo, porque assim que ela engravidou, né, Deus enviou um anjo lá para avisar para José, né? Maria, ela foi para a casa da sua prima. E eu acredito que assim acontece muitas das vezes, né? A gente fala, olha, Deus fez essa promessa. E aí a pessoa olha e fala assim, imagina, mas essa promessa aí para você, Deus vai fazer na sua vida, na sua casa. Olha só a sua casa, olha como está a sua casa, olha como anda, né, a situação financeira. E Maria aqui, ela falou assim, eu vou lá para a casa da minha prima. E nesse percurso aqui, nesse momento, Deus envia lá um anjo a José para confirmar, testificar. E muitas das vezes eu acho lindo isso, que quando a gente decide confiar em Deus, ele cumpre tudo. E aí ele envia anjos, ele manda pessoas testificar aquilo que ele vai fazer. Né? Para quê? Para que a nossa fé não diminua, para que a gente continue acreditando, para que a gente tenha certeza de que ele vai cumprir realmente, de que ele não vai deixar. E aí o anjo foi lá avisar José que, se você observar lá onde eu falei, em Mateus 1, mas José, Mateus 1,19, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo inflamar, resolveu deixar Maria. Se o Senhor não tivesse intervido nessa situação, se ele não tivesse deixado a Maria lá com a sua prima, né? E falasse, não, deixa que eu cuido de todas as demandas. E é assim que Deus faz, muitas das vezes com a gente. Ele fala, olha, descansa, aquieta, deixa que eu estou cuidando. Porque a gente não sabe muitas das vezes como falar. Tem situações que Deus permite na nossa vida, que se você fala, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência. Às vezes você vai falar para ajudar, falar para edificar, falar para trazer cura, e aí parece que a palavra surte um efeito contrário. Parece que ao invés de acontecer assim, parece que a pessoa ela se rebela mais, ela se preocupa mais, ela tem mais medo, né? E eu acredito que nessa passagem aqui, Deus falou assim, olha, eu pode deixar. Da mesma maneira que eu fiz com você, e você acreditou em mim, eu vou fazer com José. E aí o anjo foi lá, testificou, e José decidiu, né? E eu creio que vai ser assim, no meio da nossa casa, no meio da onde o Senhor nos colocou. A gente está lá,
cumprindo o propósito, sendo, né, sendo canal de bênção, mas no tempo determinado Deus envia os seus anjos e aí ele faz cumprir, né, aquilo que ele já disse que faria, né? Ele traz a cura, a libertação, ele traz o renovo, ele traz o fortalecimento, ele edifica a fé, né? E aí Maria foi, né? Maria ficou ali na casa da sua prima. Enquanto isso, né, o Senhor estava trabalhando na vida de José, né, para que tudo se cumprisse como ele mesmo havia planejado, né? E não é diferente. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está fazendo cumprir lá na nossa casa, está fazendo cumprir lá no nosso trabalho, o Senhor está fazendo cumprir no meio da nossa família, o Senhor está fazendo cumprir aquilo que Ele prometeu, né, que faria na nossa vida, na nossa descendência, né? Eu tenho ouvido muita gente nesses últimos dias por conta de coisas que têm acontecido, né, na nossa caminhada, tanta dificuldade que a gente tem visto, muita gente desanimada, muita gente perdendo a esperança, muita gente sendo enfraquecida, porque esse é o trabalho do adversário, né? Ele quer que a gente veja somente o hoje, mas Deus nos chama para ver através da fé, aquilo que não existe, né? E eu tenho ministrado muito isso na minha vida, porque eu não sou diferente de ninguém que está aqui. A gente tem tanta dificuldade, né? Mas eu tenho buscado lembrar sempre daquilo que Deus disse, né? Crê no Senhor. Foi essa a palavra que ele falou, crê. Você não precisa ver, você só precisa acreditar, né? Maria acreditou que tudo aconteceria do jeito que o anjo disse. E nós estamos na casa do Senhor acreditando que tudo vai acontecer da maneira que Ele disse. Ele determinou algo na vida de cada um de nós. Não é igual. A gente troca experiências, né? A gente compartilha lutas para um aprender com o outro. Mas aquilo que Deus determinou na vida de cada um é diferente. E é tanto que, assim, a gente vê, uma vez eu me questionei ao Senhor, eu falei, Senhor, nós estamos todos juntos na Tua casa, a palavra vem, né, para todos nós, ali estamos todos ouvindo a mesma palavra. E por que muitas das vezes um escuta, outro não escuta, outro... E aí eu me questionei assim, né? Perguntei para o Senhor. E o Senhor falou assim, olha, é porque um está mais na frente, um está mais atrás, um está no meio, um está começando, um está chegando agora, um já está lá longe de muitos anos, já tem muitas experiências. E assim é, mas o propósito que Deus tem na nossa vida é sempre o mesmo, é nos salvar. É que através dessa caminhada a gente chegue à salvação. E a gente hoje tem visto que muitos estão se esquecendo disso. A gente está tão preocupado com aquilo que Deus tem para fazer, com aquilo que Deus tem para nos dar, com aquilo que a gente quer, né? Quando Jesus disse assim, ó, aquele que quiser vir após mim tem que negar. Negar o quê? Suas vontades. Às vezes eu digo de mim, eu tenho tanta vontade de trabalhar. Mas há um tempo atrás, Deus permitiu que eu ficasse com um problema de saúde, porque eu estava passando uma batalha na minha casa e eu precisava estar buscando. E olha como que é interessante, o cuidado de Deus. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas você ficou doente e você dá glória a Deus. Se eu não tivesse ficado doente, eu não tinha ido buscar. Se eu não tivesse buscando, eu não ia suportar aquilo que eu estava passando naquele momento. E hoje eu não estaria aqui, né? Eu ouvi há uns dias atrás uma pregadora dizendo assim, você não tem que se envergonhar do seu passado, porque o seu passado te conduziu aonde você está hoje. Então assim, eu passei uma luta lá atrás e se não fosse aquela luta, hoje talvez eu não estaria aqui, porque eu estava tão focada no trabalho, porque eu queria isso, eu queria aquilo outro, mas não era o que Deus queria para mim, né? E muitas das vezes a gente vê as pessoas se perdendo nessa caminhada, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fazer isso, eu quero isso para minha casa, isso para minha família, mas se esquece de buscar na palavra o que é que Deus quer de mim, né? Aqui na vida de Maria, ele queria que Maria fosse a mãe que gerasse, né? Aquele que nos salvou, aquele que pagou um preço pelas nossas vidas. Já pensou se Maria tivesse dito não?
se ela falasse, não, eu acho que eu não quero não, eu quero ser normal. Eu quero ter um casamento, uma festa, eu quero ter a minha casa, porque esse é o sonho de toda mulher, né? Toda mulher, quando está prestes a casar, ela quer ter uma festa de casamento, ela quer ter a sua casinha, quer ter a sua vida com seu esposo. E Maria não teve nada disso. Por conta da obediência de Maria, ela teve que sair de cidade em cidade, né? Ela teve que sair por ali. Ela não teve festa, foi indo de cidade em cidade, né? Porque ninguém podia ali naquele momento que não ia entender o que ela estava vivendo, né? Então ela saiu por ali, né? E quando a gente tem filho, a gente quer o melhor. E Jesus nasceu numa estribaria. Tudo isso porque Maria decidiu obedecer a Deus. E às vezes na nossa obediência, a gente acha que vai ser tudo tão bom. Vai ser tudo mil maravilhas, né? Vai acontecer tudo do jeitinho que a gente idealiza, planeja, né? Do jeitinho que a gente sonha, né? Mas geralmente, rumo àquilo que Deus tem para a nossa vida, a primeira coisa que a gente se depara é com a batalha. É com a luta, com a dificuldade. Mas ele diz na palavra dele, né? Que ele é conosco. E porque ele é conosco, a gente crê que tudo vai cooperar para o nosso bem. A gente acredita que porque ele é conosco, ele vai cumprir. E aí a gente se depara com aquilo que ele diz na palavra, né? Que ele faz além. Além daquilo que a gente pensa, além daquilo que a gente imagina, né? Além, né? Então o nosso Deus é esse, um Deus que faz a promessa, que cumpre a promessa, né? Um Deus que nos sustenta o tempo inteiro, na trajetória da promessa, o Senhor está o tempo inteiro nos sustentando. Só que em meio às dificuldades, tem sido tão difícil do povo de Deus ver a mão do Senhor. Tem sido muito difícil, e eu digo de mim mesma, porque esses dias o meu filho está em casa. Ele decidiu sair do emprego e trocar de profissão. E aí ele fala para mim assim: mãe, você está o tempo inteiro falando com você mesma. Eu falei assim: filho. Porque na situação em que o mundo está, porque Jesus disse que no mundo teria aflição. Jesus disse que no mundo a gente ia ter dificuldade, ter luta, né? E se você não pregar para você mesma, você vai pregar para quem? Porque se você não tiver convencido daquilo que Deus é e daquilo que Ele pode fazer, a gente não consegue convencer o outro. Como que você vai convencer o seu irmão ou aquele que, se você não tem essa convicção? E eu digo, por um tempo atrás, o adversário tentou contra a minha vida a roubar a minha identidade. E eu lutei com todas as forças que eu tinha. E quando eu não tinha mais força, eu chorava. Porque eu aprendi algo com uma pessoa muito amada, muito querida na minha vida. Ela disse assim: olha, quando você não conseguir orar, canta. Quando você não conseguir cantar, ora. Quando você não tiver palavras para orar, você chora. Mas você faz alguma coisa. Você não fica parada. E a gente vê, às vezes, as pessoas passando por dificuldade, por luta, perdendo as forças, mas ela fica estagnada. Ela fica paralisada. Ela simplesmente ela vem, ouve, mas ela não faz nada. Ela não faz. Como outro dia eu trouxe uma palavra aqui a respeito da mãe que estava com uma filha endemoniada. Ela saiu gritando. Ela não ficou quieta, ela não ficou parada. Ela viu a casa dela sendo destruída e ela saiu gritando atrás de Jesus, né? Assim como o cego, né? Que estava lá ouvindo um alvoroço e perguntou assim: mas o que está acontecendo? Aí ele falou assim: não, é Jesus. Ele era cego, não conhecia, não tinha visto Jesus, mas tinha ouvido falar. E ele gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. E é isso que está faltando no meio do povo de Deus. Sabe? É gritar, é pedir socorro, é dizer para Deus: Senhor, olha, eu preciso do Senhor, eu necessito, eu estou fraca, eu estou cansada, eu estou desanimada, eu não tenho mais forças, eu não sei mais como orar. Isso, gente, é humildade. E é lindo porque para tudo Deus tem uma resposta na palavra dele. Ele diz assim: aquele que se humilha diante de mim, eu o exalto. Mas a gente às vezes
né? Não sei se por medo daquilo que as pessoas possam dizer, por orgulho, né? Por falta de sabedoria ou conhecimento da palavra, a gente acaba não fazendo aquilo que a palavra diz, que é se humilhar diante dele. Se humilhar, se humilhar, se humilhar. Porque a nossa dependência vem dele. É ele que em tempos de dificuldade nos fortalece. É ele que é conosco todos os dias, né? É ele que responde assim, ó, ainda que a sua fé seja pequenininha, porque muitas das vezes na nossa caminhada, a nossa fé é muito pequena. A gente olha para a circunstância e fala, não, dessa vez... Eu passei isso há um tempo atrás, eu falei, Senhor, eu acho que agora acabou. Mas aí eu me lembrei do propósito. E aí eu me lembrei que se eu não fosse fortalecida, se eu não buscasse, toda a minha casa ia embora. Toda a minha família, porque cada um tem um chamado de Deus, né? Às vezes você está na sua casa, na casa do Senhor, você está sozinha. Você traz a sua família no ombro, mas você não tem a presença deles à sua volta, né? E você sabe que eles são sustentados pelas suas orações, pela sua busca, né? Pela dedicação que você tem às coisas do Senhor. Então você sabe que Deus vai lá, porque a Bíblia diz que Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Então, nós estamos esperando que Deus faça aquilo que nós não podemos fazer, né? Porque é só o Espírito que convence. Né? É só o Espírito que convence da justiça, da verdade, da palavra do Senhor. Por mais que a gente fale, é só o Espírito que convence. E aí eu falei assim, Senhor, vai ser eu e toda a minha casa que vai perecer. E aí eu me lembrei do propósito, né? Se Maria não tivesse ouvido a mensagem de Deus, né? O propósito, não tivesse aceitado o propósito, hoje talvez, eu não sei, porque o nosso Deus é um Deus de escape, mas aconteceu do jeito que aconteceu porque era o propósito, né? Ela e toda a sua família, ela e toda a sua casa, ela e toda a sua parentela, né? Ela e os seus filhos, os filhos que vieram depois de Jesus, todos tiveram esse privilégio de conhecer o Senhor, de caminhar, de andar, de ver Ele crescer, né? Olha que coisa linda, e não é diferente na nossa vida, né? Por aceitarmos esse propósito que Deus tem na nossa vida, a gente acredita e tem essa certeza, né? Porque o Senhor diz que Ele visita até a 3ª e a 4ª geração, não importa aonde eles estejam. Porque Deus, Ele vela em cumprir aquilo que Ele diz. Se Ele disse que é até a 3ª e a 4ª geração, eu profetizo isso dentro da minha casa todos os dias. E os meus filhos falam assim, mãe, de novo? Eu falei assim, de novo, filho? Porque eu sei que ainda que eu não esteja vendo agora, eu sei que os meus netos, meus bisnetos, todos eles estarão na presença do Senhor. Porque isso é palavra. É palavra, e Deus não foge da palavra dele. Se tem uma coisa que Deus gosta de cumprir, é aquilo que Ele diz. Né? Ele não é homem para mentir. É diferente de muitas das vezes da gente, né, que fala assim, hoje eu vou levantar cedo, eu vou acordar cedo que eu vou lá na manhã. E aí o relógio não desperta e você também não desperta. E aí, não, o nosso Deus é diferente. Quando Ele diz que Ele vai fazer, Ele faz. Ele move céus, move terra. Ele faz, Ele simplesmente cumpre. Porque merecemos? Não, porque Ele nos ama. Né? Porque Ele nos ama, porque Ele, né, quer cuidar de nós. E aí, eu quero já finalizar aqui essa palavra, né? Aqui está a serva do Senhor. Que essa palavra seja para mim e para você, né? Que o Senhor cumpra em nós aquilo conforme a vontade dEle. Em todo o tempo, na nossa casa, no meio da nossa família, né? No meio da nossa parentela, que o Senhor cumpra, né, a vontade dEle através das nossas vidas. E eu achei algo interessante aqui que eu vou compartilhar. Por quê? Porque Ele já diz isso, né? Na nossa família. A promessa aqui, se a gente for olhar, olha... No versículo, no Lucas 1, no 27, uma virgem desposada com um homem da casa de Davi. A promessa era para José.
se a gente for observar aqui no texto, era para um homem da casa de Davi, né? E porque Maria estava noiva de José, ela foi alcançada, ela foi escolhida, né? E por isso que eu digo que Deus vai cumprir na nossa casa, na nossa família. Por quê? Porque estamos na presença do Senhor, porque decidimos obedecer, porque decidimos buscar, né? Porque decidimos nos colocar, né, no centro da vontade, para que a promessa, para que a vontade do Senhor se cumpra. Ele vai alcançar. Porque a promessa aqui era para um descendente da casa de Davi. Maria era uma virgem. Mas porque ela estava ali, olha. E não é diferente na nossa casa. Porque nós estamos aqui. Porque nós decidimos servir ao Senhor. Porque nós decidimos buscar ao Senhor sem se preocupar com aquilo que a gente possa passar. Como foi dito pelo irmão, né? A gente passa por tanta aflição, calúnia, difamação. Muitas das vezes dizem que a gente não é o que a gente é. Mas como é bom acreditar naquilo que Deus diz ao nosso respeito, né? Porque lá no Salmo 139 ele fala, né? Eu conheço a palavra antes de sair da sua boca. Eu te formei no ventre da sua mãe, eu te escolhi. E quando você toma posse dessa palavra, você não se preocupa muito com aquilo que os outros pensam. Porque você sabe que Deus está vendo tudo em você. Se você erra, Ele vê. Se você acerta, Ele vê. Se você está fraco, Ele vê. Se você está cansado, Ele vê. Você depende dEle, Ele conhece tudo, Ele sabe tudo, Ele vê tudo. Então você continua acreditando naquilo que Ele vai fazer através da sua vida, independente das suas fraquezas, da sua deficiência, da sua pouca força. Porque Ele não nos chamou baseado naquilo que nós temos. Ele nos chamou baseado naquilo que Ele é e naquilo que Ele pode fazer através da nossa vida, né? Eu digo que eu falo para as meninas quando a gente vai ensaiar que eu não conheço nada de música. E eu não conheço mesmo, gente. Eu não conheço. Eu não entendo nada de música. Mas eu gosto de adorar a Deus, porque é na adoração que Deus fala comigo. É na adoração que Deus fala muito comigo, sabe? Que Ele me levanta, que Ele me coloca de pé. E eu sou ousada. Eu sou ousada, eu não sei cantar. Mas se falar para mim, vai cantar, eu vou. E isso, Deus usa cada coisa que Ele coloca em nós ao nosso favor. Porque se eu não tivesse essa ousadia, eu já teria fraquejado há muito tempo. Porque é na adoração. Eu quando me converti não tinha tempo de ler a palavra. Então o que eu fazia? Adorava o dia inteiro. Era o dia inteiro com fone, adorando. Aí o que eu podia fazer era jejuar e adorar. Porque eu não tinha tempo de ler e nem de ir para a igreja. Então eu fazia aquilo que eu podia. Por isso que eu falo, a gente tem que usar as armas que a gente tem. Né? Se você pode adorar, adora. Se você pode ler, leia. Se você pode orar, ora. Mas faz alguma coisa, não fica parado. Porque enquanto a gente fica parado, o adversário da nossa alma fica achando que tem, né, alguma chance. Né? Porque a gente sabe que ele não tem, né? Ele é oportunista, né? A Bíblia fala que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. Ele não toca mesmo. Ah, não vem falar assim para mim, que nem já me disseram assim, olha. Não, irmã. É porque você está passando isso, porque você deu uma brecha, o inimigo tocou. Não tocou. Porque para tocar na vida de Jó, ele teve que pedir para Deus. Então nós somos o povo de Deus. Para que o inimigo faça alguma coisa conosco, ele tem que pedir permissão para o nosso dono, para o nosso pai, para aquele que pagou pelas nossas vidas, né? Então eu acredito assim. E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Sobre o propósito da nossa vida. Né? O propósito que Deus tem na nossa caminhada. Amém? Deus abençoe. Obrigada. Agradeço a oportunidade.